Olá, seja bem-vindo. Aí, a Mônica já entrou. Vou chamar ela para conversa. Ué, não tô conseguindo entrar. Oi, pessoal, vão entrando. Vou dar alguns recadinhos, então. Sempre tem recadinhos. Oi, Mônica, Oi, tudo bem? tudo com você? Ai, tudo certo. Tô muito feliz que tu topou esse convite para a gente falar de ambientes multissensoriais e aromaterapia. Uhum. Muito Eu vou legal esse tema, eu adorei. Sim, eu vou explicar um pouquinho também, né, o que nos trouxe até aqui, mas antes eu só quero dar alguns recados, o pessoal pode ir entrando, né? Que a Sim. live ela não vai ficar gravada aqui, não vai ficar salva então no Instagram, só vai ficar salva para os alunos do Intro NeuroArc, né? E então compartilhem a live, né, com seus amigos, chamem as pessoas para assistirem agora ao vivo, né? Senão depois não tem mais. Sim. E Então, assim, vamos lá. Eu vou começar assim com uma introduçãozinha, né, de como a gente chegou até aqui. Por que que eu falo de ambientes multissensoriais? Daqui a pouco vai ter os seguidores da Mônica entrando aqui também, falar um pouquinho de neuroarquitetura, né? Porque o que é neuroarquitetura? A neuroarquitetura ela estuda como que o ambiente ele impacta o ser humano fisiologicamente, né? Então, como que a gente tá, o que a gente tá mudando no nosso comportamento, os nossos sentimentos, como eles estão de acordo com o ambiente que a gente tá. A gente não existe corpo separado de ambiente, sempre digo isso. Então, a neuroarquitetura ela estuda isso. E dentro da neuroarquitetura, a gente vê as questões de ambientes multissensoriais, então, que são ambientes que nos estimulam além do sentido da visão, simplesmente, né? Dentro da arquitetura em si, né? Eu sou arquiteta, né? Meu nome é Mariana Verdin, que sou arquiteta, não me apresentei. A gente acaba trabalhando muito essa parte visual, né? Essa parte estética, e às vezes a gente esquece que, na verdade, a gente é estimulado por todos os sentidos. E, e trazer, assim, então, a multissensorialidade para os ambientes, a gente tem visto que traz, assim, umas experiências únicas para as pessoas quando elas estão dentro dos ambientes. Até tem questões, assim, de... Hoje em dia já tem esses marketing sensorial, então, que já estão querendo lidar com essas coisas, né, que além da visão em si, né, então, que é Sim. justamente isso, ativar o olfato, ativar a audição e tudo mais, assim, pra gente. Por que que é tão legal? Porque a gente fica estimulando o nosso cérebro de formas diferentes, né? E trazendo sensações diferentes para o nosso corpo, emoções diferentes. Então, é isso que a gente vai tratar um pouco aqui do sentido do olfato, né? E trazer um pouco dos aromas. Eu estava muito querendo trazer alguém que falasse de aromaterapia. Ali eu vi que a Viviane entrou agora, ela que indicou o teu perfil para a gente trocar uma Oi, ideia. Viviane. A gente se falou por mensagem mesmo. Que E legal, aí, obrigada. eu adorei assim a indicação. Eu vi que a Sofia da Quero Clorofila também tá ali. Ela também estava querendo conversar com alguém que falasse de aromaterapia. Daqui a pouco ela vai te mandar mensagem depois também para. Ah, legal. Ela fala de Legal. plantinhas, é uma querida também. Sim. E por que que é tão importante, então, assim, dando antes de mais nada, assim, essa relação do olfato, né, para as pessoas? É porque, na verdade, assim, o olfato ele é muito ligado às nossas memórias, né? Muito ligado Enfim, eu botei ali até em umas caixinhas de perguntas o que que as pessoas, né? Uma memória igual a um cheiro, né? O que que as pessoas, elas... Que cheiro que elas sentem que elas lembram de alguma coisa. E muita gente falou de cheiro da chuva, cheiro de terra molhada, lembrar da infância. A gente vê que tem muita essa relação, assim, olfato e infância. Todo mundo falou de infância, né? Então ela tá Sim. muito ligada com memórias, assim. Acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria então, Maria, que tu se apresentasse para nós, apresentasse o teu trabalho, como você trabalha, como é que é o seu perfil. Sim. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Mônica Regato e eu tenho uma marca de produtos naturais, terapêuticos, que é a Herbária.
Então, aqui eu trabalho com todo o potencial de cura das plantas. Na verdade, mais o potencial energético e olfativo das plantas, né? Então, o olfativo não, aromático das plantas. Uhum. E quando eu comecei esse trabalho, ele foi de um jeito bem intuitivo, assim, né? Então, eu ia percebendo a qualidade a essência da planta através dos meus estudos muito intuitivos. Então, eu Uhum. comecei a trazer plantas para casa, perceber que os aromas delas me diziam e se aquelas sensações tinham a ver com as texturas das plantas, com as formas, com as linhas. Legal. E aí eu fui com o tempo percebendo ah, que muitas vezes o que eu sentia sobre o aroma de uma planta também tinha a ver com o que eu sentia sobre a forma das plantas e as texturas. Então, isso não serve só para arquitetura, né? Serve para tudo que existe. E Exato. aí eu queria também dizer, para complementar isso aqui, é que antes de trabalhar com planta, eu fazia consultoria de estilo. Ah, é? E na consultoria de estilo, eu usava muito a técnica do visagismo para entender a relação emocional com as linhas, né? Uhum. E eu acabei percebendo que isso também cabe para as plantas. Também cabe a nossa relação emocional, sensorial com as cores. Eu posso trazer isso para a relação com as plantas também. Uhum. E também, aí eu adicionei o aroma, que era uma coisa que não existia muito no processo da consultoria de estilo. Uhum. A consultoria de estilo me trouxe muita consciência da influência das texturas, das formas, das cores, nas minhas sensações, né, sobre as pessoas e sobre os ambientes. E quando eu fui estudar as plantas, eu percebi que eu podia trazer essas informações para a relação com as plantas e Uhum. ainda disse, aí tinha um adendo que era o aroma, né? Sim. E foi daí que eu comecei a ver, caramba, esse aroma me desperta a mesma sensação que a linha da planta, que as linhas da planta, me desperta a mesma sensação que aquela cor me desperta. Então, realmente, nada está separado, né? Com Então, certeza. para a relação com as plantas, eu digo que nós somos tão natureza quanto elas. Então, a gente tem uma memória a gente tem essa referência de sermos natureza. Então, se a gente estimula os nossos sensores, se a gente, eu falo que se a gente desintoxica eles, a Uhum. gente começa a perceber o universo natural e todo o nosso entorno de uma forma um pouco mais clara. Com E certeza. aí, o que é a psicoaromaterapia, né? É a nossa relação emocional com os aromas. Todo estímulo emocional e comportamental que os aromas podem nos trazer. Então, por exemplo, quando eu penso em aromas florais, aí Uhum. minhas mensagens estão bombando aqui. Os aromas florais, eles geralmente nos trazem sensações mais leves e de Uhum. dança. Traz uma leveza, assim, sensações mais sutis. Uhum. Que se você observar a flor, você vai perceber que ela tem uma sutileza que é diferente da sutileza da folha, né? Uhum. Então você começa a ver que o aroma também tem a ver com essa expressão da própria planta. Quando a gente traz para o nosso sistema, de um modo geral, as flores causam emoções que são mais leves. Só Uhum. que isso vai depender muito da forma como cada um recebe o aroma da flor. Tem Uhum. gente que não vai gostar de aromas florais. E aí, quando você estuda a história dessa pessoa, você percebe que a relação dela com as sutilezas não está muito bem equilibrada. Sim. Então, a psicoaromaterapia, ela detecta essas memórias através do aroma. Que demais. Nossa, adorei.
Já tô adorando saber disso. Não, porque desde que tu começou a falar, assim, eu já relacionei com muita coisa, né? Então, assim, tu começou falando ali de questões de texturas, de formas, de linhas, que tu começou a relacionar com isso. E é incrível, é incrível, parece que a gente já se falava há muito tempo, e a gente já tinha combinado isso. Mas a gente, dentro da neuroarquitetura, né, a gente estuda o que são, digamos, os tópicos da arquitetura, né? As variáveis ambientais, que entra tudo isso que tu falou, entra as formas, a proporção, as cores do ambiente, a biofilia, né? Que é trazer, então, as plantas, a natureza para perto de nós. Então, assim, tudo muito correlacionado. A gente acaba estudando, assim, mais separadamente para a gente entender, mas é tudo muito relacionado entre si. Então, tudo que tu falou ali dessa relação dos aromas com tudo isso, assim, faz muito sentido. E, na verdade, eu nunca nem tinha percebido isso, assim. Que daí agora tu começou a relacionar com a questão das flores serem mais sutis e tal. Eu achei, assim, que faz total sentido, né? E, e daí também, assim, quando agora eu estava falando sobre a relação que a pessoa tem, né? Aquela coisa que é própria, assim, né? Que não é todo mundo que é particular de uma pessoa, né? Eu sempre digo que há uma diferença entre sensação e percepção, né? Sensação é aquilo que todo mundo, nós como seres humanos, como a matéria que a gente sente igual. A percepção, ela pega a nossa sensação e a nossa bagagem emocional, a nossa bagagem de memórias, e daí forma uma percepção que ela é individual para cada pessoa, né? Então, daí pega essas questões que nem você disse ali de daqui a pouco a pessoa não tem uma boa relação com as sutilezas da vida, sei lá, alguma coisa assim, e tu acaba detectando por uma outra forma, um outro meio, né? De começar, enfim, uma terapia com essa pessoa para identificar, né, esses pontos de fragilidade, sei lá, das pessoas. Achei incrível isso. É, os aromas têm esse potencial, né? E aí, quando a gente sente um aroma, ele vai para o sistema límbico do cérebro, Uhum, que é onde estão guardadas as nossas memórias antigas, ancestrais, memórias que a gente não tem nem lembrança, a gente não sabe que elas estão ali. uhum. Então, quando a gente sente um aroma e a gente fala, ai, que aroma horroroso, insuportável, aí tem alguma coisa para ser trabalhada importante. Não é uma relação de neutralidade. Ah, esse aroma assim não faz diferença. Não é isso. É quando você tem asco do aroma, quando você tem um ranço insuportável assim do aroma, ali tem alguma coisa. Uhum. Então, na psicoaromaterapia, a gente usa isso. Eu uso essa técnica para criar perfumes terapêuticos. Legal. Então, eu faço um teste às cegas com o cliente, que eu pego o frasquinho de óleo essencial, e Uhum. aí, sem a pessoa saber do que é óleo essencial, eu peço para ela sentir o cheiro. Uhum. E daí eu falo, o que você sentiu? E daí ela fala, não gostei, eu gostei demais, Uhum. estimulou minha libido, eu senti um calor, eu senti um frio, eu não quero esse aroma de jeito nenhum. Que E legal. às vezes a gente está tão domesticado. A minha professora que usa esse termo, a minha professora é a Palmira Margarida, Uhum. professora de perfumaria. A gente está com o olfato tão domesticado que às vezes a gente acha que cheiro de lavanda é o cheiro do desinfetante que a gente compra no supermercado, é o cheiro do sabonete Lux Luxo, sabor lavanda. Mas não. Aí a pessoa chega e fala assim: Nossa, eu amo o cheiro de lavanda. E daí você vai para o teste cegas com ela e coloca ela para provar o cheiro natural da lavanda. Ela fala: Que horrível esse cheiro. Uhum. Pois, esse é o cheiro da lavanda. Então, ainda tem essa parte, né? A gente já está nosso olfato ficou tão industrializado Sim. que a gente tem dificuldade para entender o aroma natural. E Uhum. essa é uma das minhas grandes lutas aqui dentro da perfumaria natural, porque as pessoas querem da perfumaria natural a mesma performance e experiência da perfumaria sintética. Sim. Só que são duas coisas completamente diferentes. E para ambiente
provavelmente é a mesma coisa, né? Eu não sei como é que é essa coisa. Eu nunca testei esse lugar dos aromas nos ambientes. Eu posso falar da minha experiência com os Aham, aromas nos ambientes. Eu tenho olfato muito sensível. uhum, Eu prefiro aromas que são naturais, porque eles são menos invasivos. uhum. O aroma sintético, para mim, é muito forte. Sim, eu até iria te questionar aqui, né, justamente sobre isso, né, sobre esses tipos de aromas nos ambientes. Eu acho que tem isso, tem essas particularidades. Tem pessoas que se incomodam, né, com a aroma, ou então são mais sensíveis, como tu disse, tem pessoas que são menos. Eu sou, por exemplo, o tipo de pessoa, eu tenho dificuldade em. Eu não sinto muito cheiro, na verdade. Eu tenho dificuldade, assim, se fazem esses testes cegos de tentar definir o que é de adivinhar de fato a substância, eu vou errar tudo porque eu sou muito ruim. Eu consigo detectar entre gostei e não gostei. Que nem ali tu tava falando de, ai, que sensação deu. Eu achei que muito interessante. Adoraria testar fazer isso, porque daí é uma coisa de acordo com a tua sensação, com a emoção que tu teve ali ao sentir aquele aroma, né? Porque eu realmente eu sou ruim de definir aromas, eu não sei, porque é de mim, sempre foi assim, né? E não é Covid, sempre foi assim. E, e eu acho que, mas eu entendo que o aroma ele traz lembranças, que o aroma ele tem essa relação, assim. E justamente eu ia te questionar sobre colocar eles em ambientes, assim, se tem algum tipo, algum método de que é mais fácil não, sei lá, mais indicado ou que não é indicado em colocar em ambientes, assim, pela tua experiência, ou tu fala sobre os aromas naturais, mas tipo, naturais também de que forma? Pelos óleos essenciais, incensos, não sei. Eu acho que depende muito, assim, primeiro tem que se estudar o ambiente, né? Uhum, Para que serve esse ambiente? E o uhum, que ele comporta, né? É um restaurante ou é uma casa? Foi muito interessante. Esse outro dia eu fui numa pizzaria que tinha um cheiro de melancia. Gente, o que que é isso? não Botaram faz um cheiro sentido. sintético de melancia dentro da pizzaria. Tipo, uma confusão sensorial, assim, caramba, nada a ver, sabe? Então, isso Uhum, precisa ser muito levado em consideração. Para que serve esse ambiente, né? com Se é certeza. uma pizza, o ideal, se é para comer pizza, o ideal é que tenha um aroma de coisas gostosas, né? De aroma de pizza, que estimule o paladar, coisas assim. Uhum, Eu acho que primeiro a gente tem que levar em consideração, né, qual é a função do ambiente uhum, e depois entender, assim, se é uma casa, quem convive, quem vive ali dentro e se essas pessoas são sensíveis ao aroma. uhum, Porque o aroma, ele pode trazer um mal-estar muito grande, assim. Eu não uhum, indico nunca aroma para ambientes de terapia, por exemplo, que a uhum, pessoa vai lá descansar. E aí e o aroma, ele pode ser invasivo, pode causar muito mal-estar para a uhum, pessoa que está indo ali para descansar, ou, enfim, refletir sobre a vida. E se eu, sensível, entro num lugar aonde tem um aroma que me incomoda, eu não vou conseguir pensar, não vou conseguir falar, não vou conseguir descansar, que eu vou ficar irritada com o aroma. aham. Então, isso é muito importante. Agora, para lugares coletivos, essa é uma questão assim importante, né, a ser levada em consideração. Eu, é, eu para lugares coletivos, seria mais um ambiente, eu imagino assim, penso coletivo, ambiente grande. Aham. No ambiente grande não cabe aroma natural, muitos aromas naturais, porque o aroma natural não tem uma capacidade de expandir como o Uhum. aroma sintético. Então, o ideal seria um aroma sintético e mais suave. Um Uhum. aroma que não seja tão invasivo e tão, por exemplo, um aroma clássico, lavanda. A maioria das pessoas gostam de cheiro de lavanda. É muito raro você encontrar alguém que não gosta de cheiro de lavanda. Uhum. Existem, mas é raro. Então vai ser uma ou outra que não vai gostar. Sim. Então, né, eu acho que todas essas questões precisam ser avaliadas para pensar no aroma de É, ambiente.
Uma das perguntas que veio pela caixinha foi justamente qual ambiente, qual aroma seria melhor para um ambiente de trabalho, como um escritório, por exemplo, né? Porque quando a gente projeta os ambientes, pensando em todas as sensações, a gente também pensa assim, que a pessoa tem que, digamos, tem ambientes em que a pessoa precisa produzir e concentrar, por exemplo, como um escritório, e tem ambientes que as pessoas precisam relaxar. Não sei se teria algum aroma mais específico para ativar as pessoas ou um aroma mais específico para esse relaxamento. E só um parênteses, daquilo que tu falou sobre ambientes de terapia e de não ter, né, para ser o mais neutro possível, isso também é indicado dentro da neuroarquitetura em si, que a gente busca, sempre quando me perguntam, né, que tem muito pessoal que faz TCC e às vezes eles vêm com temas de TCCs que pegam essa parte de terapia, né, e que querem citar a neuroarquitetura. Eu digo sempre também para essas partes de terapia, tu tem que neutralizar o ambiente, porque a ideia não é tu estimular a pessoa a ter para nenhum lado, né? É para tu neutralizar para a pessoa poder, digamos, olhar para dentro, né? Fazer essa terapia. Então, eu acho que o aroma então segue essa mesma linha de pensamento, assim, essa neutralização. Como tu disse, se tem um aroma ali muito forte, a pessoa daqui a pouco tá com dor de cabeça, não consegue nem pensar ali no que deveria estar focando, né? Então, esse é só um parênteses. Mas a pergunta ali vai para os aromas se existe essa diferença então de aromas que estimulem ou que relaxem. Sim. De um modo geral, o alecrim, ele é um aroma mais estimulante, Uhum, porque ele é bem canforado, né? E a cânfora é bem estimulante. Então, todas as plantas que tiver um cheiro canforado, elas vão servir para tem essa função. uhum, Na verdade, ele é um estimulante porque mantém a gente ativos e também com a atenção focada. Então, um ambiente de trabalho onde as pessoas precisam estar focadas e ativas, eu indicaria o alecrim. E uhum. também não é um aroma enjoativo, que muita gente acho que gostaria de estar na companhia do aroma do alecrim, né? Uhum, E aí você tem o alecrim natural e tem aí as variações dos aromas sintéticos no mercado de alecrim, que são bem diferentes, na verdade, do alecrim natural. Eu indicaria o alecrim natural. Ele tem uma ação, não só o aroma sintético, ele é uma coisa estática. uhum, Ele não tem variação, ele não se relaciona com os nossos sistemas internos. Ele tá ali, a gente sente o cheiro, mas não tem, traz bem-estar, mas não tem uma relação orgânica, assim. O uhum, aroma natural, ele entra e faz o trabalho dele, ele passeia por dentro do nosso organismo e ele tem uma variação, assim, né, de comportamento. Tem uhum, horas, tem um alecrim que você pode comprar que está mais canforado do que o outro alecrim, porque uhum, esse alecrim foi plantado numa época do ano diferente do alecrim que você está trazendo agora. Então, tem todas essas variações interessantes também, né? Você tem toda a natureza dentro do vidrinho do alecrim, de uhum, verdade. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração também. Se você for trabalhar, se o tema do seu ambiente de trabalho é natureza, uhum. o ideal seria um aroma natural. Sim. E aí, qual era a outra pergunta mesmo? Se tem para algum aroma que relaxa, assim, que deixa a pessoa mais. Até é bom para dormir, alguma coisa assim. Para o relaxante é a clássica. Existem muitas formas de trazer relaxamento, tá? Então, eu estou falando aqui de um jeito muito superficial. Claro. Relaxamento, assim, a gente precisa estudar o que está estressando a pessoa para pensar no aroma ideal para ela. Mas, de um modo geral, a clássica lavanda, né? Mas só que a lavanda ela tem umas variações assim também. Tem lavandas que são mais canforadas e lavandas que são menos canforadas. Se for para ajudar a amenizar o estresse de um ambiente de trabalho, eu indicaria a lavanda mais canforada. Porque Uhum, eu penso que quando as pessoas estão estressadas e você diz para elas assim, tá morrendo de ódio, aí daí chega uma pessoa e fala,
calma. Tipo, pois é isso que a lavanda faz, a lavanda que não é tão conforada, ela fica ali, eu acho que vai irritar mais ainda a pessoa que está Aham. ali tomada pelo fogo, e a lavanda é água, sabe? Uhum. Então, mas tem a lavanda francesa, mas tem a Uhum. lavanda dentata, que pode ser chamada também de lavandim, ela é uma lavanda mais agitadinha. Uhum. Então, ela pode, ela traz uma sensação de, ela acolhe as emoções, mas ela Uhum. continua, ela não fica falando calma para você. Sim. É como se a pessoa estivesse com raiva e ela ficar só assim, ó. Tipo, Só entendendo. interação, tipo, só olha e tal, e não faz Aham. muita. Não tenta interagir muito, assim, de um jeito de querer acalmar. Ela tá ali, a presença dela tá ali. Você se sente acompanhado, você tem um acolhimento, mas você não tá ali irritado por uma sensação de que te diz o tempo todo calma, sabe? Sim. É Ela mais não ou é menos. invasiva, assim, né? Ela é só tá um abracinho ali. Ela é um pouco mais invasiva, porque a cânfora, ela tem essa característica, né? Uhum. Mas ela vai e ela tá de acordo com a vibração de quem está estressado. Entendi. Porque ela é tão agitada quanto essa pessoa que está estressada, mas também tem os outros componentes dessa mesma lavanda que acolhem e acalmam, sabe? Entendi. Então isso tudo tem que ser pensado. Eu acho que tudo, querendo ou não, a gente tenta dar dicas, tenta dar, mas nada não tem uma receita de bolo exatamente para tudo, né? Tudo acho que parte de um autoconhecimento, de um entender a realidade, o momento e ir entendendo o que faz bem para ti ou pro teu coletivo ali da tua casa, do teu trabalho, né? E justamente daí ir conseguindo equilibrar. Esses estudos, eles são feitos assim é, sei lá, vibracional, não sei, não consigo entender exatamente que tá como se faz essa relação dos aromas, mas eu acho muito interessante, assim. Primeiro, assim, para você chegar. Quando você está fazendo de um jeito pessoal, Uhum, quem orienta o perfume, a composição do perfume é a pessoa. Que aí uhum, eu vou fazendo esses testes uhum, às cegas e ela vai dizendo gosto, não gosto, gosto, não gosto. E aí eu vou entendendo um pouco de como é que está ali aquele sistema emocional dela para elaborar o perfume. Então, é muito na conversa, é como uma terapia mesmo. Você não tem, como você disse, você não tem receita pronta de você vai na terapia e a terapeuta ela vai te observando e vai deixando você falar, e você vai se ouvindo e você mesmo vai entendendo seus caminhos e ajudando a terapeuta também te a orientar. E para isso existe um estudo das emoções, quais são os aromas que estão relacionados com tais emoções, com quais são os aromas que podem ajudar, apoiar, né, o cliente na hora de superar as fragilidades, ou enfim, de lidar com as fragilidades. uhum, Então, é tudo um estudo assim de observação. entendi. Pensando em aroma para espaços, eu aqui, não, eu nunca tinha pensado nisso, mas você, né, me trouxe isso, essa vontade de pensar assim num aroma para um espaço. Como é que eu chegaria à conclusão para um aroma de um certo espaço? Eu pensaria nas formas desse espaço, nas linhas, nas cores desse espaço e relacionaria essas informações visuais à manifestação do aroma. Uhum, Por quê? Os aromas, eles também trazem essas sensações de cores, linhas e formas. Às vezes dá até para personificar um aroma, de uhum, tão forte que é a manifestação dele. uhum, Então dá para associar personalidades também. Então,
qual é a personalidade do lugar. Aí eu vou ver, vou estudar essas informações e pensar num aroma que cabe dentro dessa personalidade, né? Com certeza. Eu não sei se é assim que você faz, mas eu faria dessa forma. É exatamente isso. Eu acho que é essa linha de pensamento, sabe? Eu, assim, que nem eu ensino, né, essa parte, assim, de trazer essa multissensorialidade para os ambientes, mas é exatamente isso, pensando nas particularidades e no que a pessoa quer transmitir naquele ambiente, tá? Que nem, por exemplo, ali, Bem-Estar Marcenaria Criativa perguntou ali, Mônica, no caso do ambiente comercial, como é feito o estudo? Antes de tu responder, eu vou dar uma introduzida também sobre isso. É justamente isso. Eu até dou em exemplos comerciais, que é um pouco mais simples até de se pensar, ou então em empresas, por exemplo, o que essa empresa ela quer transmitir, sabe? Ela quer transmitir uma jovialidade, ela quer transmitir ser mais séria, ela quer entender. É a mesma coisa que. E isso tá ligado tanto para aromas quanto para audição. Eu digo, eu faço porque, como eu dou essa Sim. aula junto, digamos assim, agora fazendo uma relação com a audição, por exemplo, sabe quando tu entra numa loja e tu escuta a música, que é uma música, por exemplo, de uma eletrônica, tu já entendeu que aquele lugar vende determinado tipo de roupa, roupa jovem, roupa, né, descolada e tal. Tu entra numa outra loja, tal, tem uma música, um surf music, assim. Tu já entendeu que a roupa que está sendo vendida naquele ambiente é completamente diferente o estilo. Então, os aromas é nesse mesmo sentido, sabe? Que a gente pode ir usando. Que aí, como tu disse, a gente vai quase que tirando, personificando um aroma. Porque a gente traz essa relação. E daí, agora, tu trazer ela pensado em formas e linhas, e enfim, isso faz muito, isso facilita muito, eu acho, né, no aroma que tu vai escolher para aquele ambiente, né? Porque tem. Já tinha ouvido falar em consultoria olfativa, onde as pessoas criam o aroma da sua marca, né? Então, assim, da determinada loja tem determinado aroma. Até deu a coincidência que esses dias eu vi na TV, ontem, eu vi que passou uma reportagem falando, uma reportagem bem rapidinha, assim, falando sobre justamente umas lojas que estavam vendendo os aromas. Sabe a loja da Melissa? Que tem aquele cheiro de chiclé, os calçados da Melissa, eles estavam começando a vender o cheirinho. Porque as pessoas já sabem que ao passar dentro daquela loja, ela tem esse cheiro de Melissa, né? Então, da marca Melissa, né? Que é aquele cheiro meio tutti-frutti, assim, bem doce. E tu já sabe, então tu já remete. Então, dentro da parte comercial, eu acho que tem muito isso para ser explorado, sabe? E daí agora eu vou deixar tu falar mais, obviamente, sobre isso, né? Sobre essa pergunta que a Bem-Estar ali comentou, né? Sobre, no caso de ambiente comercial, como é feito esses estudos, né? De aromas, então, para um ambiente comercial. Sim. Primeiro eu estudo os valores da marca, né? Então, o que a marca tem como valor, missão. Perfeito. E aí, se já tiver um ambiente formado, eu passeio por lá e daí faço aquilo que eu tinha dito, né? Quais são as formas, as cores, as texturas do ambiente. É um ambiente mais duro, é um ambiente mais macio. E todos esses elementos visuais vão trazendo essa sensação de maciez, ou de dureza, ou de masculinidade, ou de feminilidade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí, eu já com o meu caderninho cheio dessas informações, eu faço o estudo olfativo, né? Por exemplo, um ambiente mais feminino. É um ambiente feminino, mas que é mais vermelho, é um ambiente feminino que é mais rosado. Uhum. Então, se for mais rosado, é um aroma mais romântico, né? Mais floral. Se for um ambiente mais vermelho, é um aroma mais quente, né? Que pode ter uma canela, que pode ter especiarias, que é estimulante da libido, sabe? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Uhum. Não, Respondido? Como é que é o nome da pessoa que é perguntou? Bem-Estar Marcenaria. Pode Bem-estar, marcenaria, respondido? cliquei aqui com os cílios para mim.
Aqui a Viviane também perguntou assim, no caso de personalizar um aroma, é possível fazer isso com aromas naturais, algo meio exclusivo? Sim, eu faço a mesma coisa. Eu faço o que eu faço no ambiente, eu também faço na relação com a cliente. Uhum, Quem é você? Quais são suas formas? Do que você gosta? Quais são suas cores? E o que que você sente na relação com cada aroma? Aí você me traz também quais são os seus aromas preferidos. Você gosta de aromas mais adocicados, aromas mais florais, aromas mais amadeirados. E uhum, aí, a partir disso que você me traz, eu vou separo alguns aromas e daí eu faço o teste olfativo a uhum. partir desse primeiro encontro, né? E aí depois eu desenvolvo o aroma, o perfume para a pessoa, que pode ou não ter uma conotação terapêutica. Uhum, Você pode usar o perfume só para se perfumar. Tem gente que faz um perfume. Outro dia uma pessoa me pediu um perfume de acácia, que é uhum, um que ela lembrava muito da mãe dela. E daí ela queria, tinha muita saudade da mãe, e aí ela queria fazer um perfume de acácia só para lembrar da mãe. Ela ia usar no travesseiro, no corpo dela, enfim. Tem uhum, outras pessoas que me pedem. Eu também recebi essa semana um pedido de um aroma para cuidar de traumas, né? uhum. Daí a pessoa me contou o que, que aconteceu e tal, e daí trauma, acho que muito, acho que todos nós devemos guardar alguns, né? Uhum. Com certeza. Cada um reage ao trauma de uma forma, a mesma pessoa pode ter acontecido a mesma coisa com pessoas diferentes, e cada uma vai reagir da sua forma, de acordo com o seu repertório, com a sua história, sua educação, sua cultura, enfim. Então, para o caso de perfumes personalizados, tudo isso precisa a personalidade, o repertório, a relação da pessoa com cada aroma do frasquinho, ela precisa ser levada em consideração. Que Porque, legal. e geralmente, a gente precisa dos aromas que a gente não gosta. É tipo mexer na ferida. É bem terapia, né? É mexer na ferida. Exatamente. E outro dia eu estava estudando Ayurveda, Uhum, e aí dentro dos doshas, né, Pitta, Vata e Kapha, uhum, geralmente a gente gosta, a gente gosta daquilo que sobrecarrega o nosso dosha. E na perfumaria é a mesma coisa, né? A uhum, gente gosta do aroma que sobrecarrega ou que nos deixa num lugar de conforto, né? Naquele lugar que a gente já conhece, que não nos desafia. E o ideal não é trabalhar um aroma que a cliente não gosta. Não vou, eu odeio lavanda. Não, você tem que usar lavanda porque é o aroma que você tem que usar, porque não é assim. uhum, É tipo, tem que ir abrindo o caminho para a lavanda. Às vezes ela uhum, não gosta do óleo essencial de lavanda porque é uma concentração muito grande da lavanda, uhum, de lavanda. Mas de repente, se você coloca no perfume dela uma tintura de lavanda, daí é uma coisa um pouco mais suave. De repente pode funcionar dessa forma, mas também isso precisa passar pela aprovação da cliente, uhum, porque ela tem que gostar, ela tem que se sentir bem na relação com o aroma, mesmo que aquele aroma seja um pouquinho mais desafiador para ela. Eu sim. tinha esse desafio com o Ylang Ylang. Eu não gostava do Ylang Ylang, não sei se você conhece o Ylang Ylang, mas ele é uma Uhum, flor e é uma flor com cheiro muito, ele é tipo muito doce, sabe? E ele é uhum, um doce sutil, leve, ele convida a gente para um estado de dança. uhum, Só que eu estava num momento onde eu sentia que eu precisava ser muito firme, muito que eu precisava ter uma estrutura que eu ainda não conhecia. E esse estado de estrutura, de madeira, uhum, de rigidez, era um lugar que me seduzia. Então, eu gostava desses aromas uhum, e eu me banhava com esses aromas, eu achava eles incríveis e tal.
Só que eu estava totalmente esgotada de tanta dureza. Sim. Meu corpo estava todo duro, sabe? E Aham. aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu precisava me entregar para aquele aroma que me incomodava demais, que era o Lang Lang, que era ele que queria soltar Ah. as minhas travas, né? E aí, com o Nossa. tempo, eu fui trabalhando e chegando no Lang Lang. Hoje eu amo o Lang Lang e eu consigo estar com ele e tudo mais. Aham. É a bem-estar, Marcenaria. Ele comentou, né? É lidar com as nossas próprias sombras, e é exatamente isso. Tu falando, assim, parece que eu fui pensando, assim, quais aromas que eu não gosto muito. Eu não gosto nada de muito doce, né? Muito doce. Sim. Daí tu começou a falar, assim, da rigidez, né? E é exatamente isso. É muito legal quando tu vai descobrindo todos esses tipos de terapias e, enfim, essas maneiras de autoconhecimento que tu vai vendo que tá tudo muito interligado entre si, né? Quando eu comecei a fazer yoga, que eu comecei a fazer no comecinho da terapia, da pandemia, eu via que justamente ela sempre, a minha prof, né, ela sempre dizia que tinha posições que tu tá ativa e tem posições que tu tá passiva, né? Então eu sempre fui nessa questão também de rigidez, as posições ativas são mais fáceis do que as passivas. Eu me entregar simplesmente era muito mais difícil do que eu ter que fazer, né? E isso é completamente da minha personalidade, sabe? Eu me entregar é muito mais difícil do que eu fazer. Eu, tipo, sou, né? De fazer acontecer e tal. E daí agora tu falando também, isso vai, a parte dos aromas é exatamente a mesma coisa. Eu também não gosto de nada muito doce, eu gosto do que é mais rígido, eu gosto, então, assim, já tô achando que eu Isso preciso fazer tem a uma ver com a terapia arquitetura, aí. não é? O controle tem a ver com a arquitetura, né? É, As linhas, a estrutura, e tipo, tem tudo a ver com arquitetura. Quando eu penso em arquitetura, óbvio que na arquitetura a gente pode usar linhas que são sinuosas, mas está tudo dentro de um controle, porque nada pode sair do controle dentro da arquitetura, senão o negócio desaba, né? exatamente. É tudo muito interessante. Nossa, eu tô encantada, eu tô adorando. A, a Viviane falou ali de exótico, né? Que a gente tava falando antes dos aromas ali. Bem-estar marcenaria falou é um dos aromas que as sexólogas indicam. A qual Ah, deles? isso é interessante, esse comentário aí. Por que é interessante? Olha, o que eu recebo de pedido, eu quero aroma para estimular minha libido, porque Aham. eu sei que, sei lá, aí as sexólogas indicam. O Ylang Ylang é o aroma que estimula a libido. Cara, esse Ylang Ylang, ele me deixava totalmente broxa, ele não me estimulava a libido, ele era um outro. O aroma que me estimulava a libido era madeira. Nenhuma sexóloga vai indicar madeira para estimular a libido, porque esse é um conceito que está tipo no automático, no, sei lá, foi uma informação assim. Tem a ver com o prazer, o ilang ilang, porque Uhum. para você sentir prazer, você tem que estar num estado de ilang ilang, que é esse estado de leveza, de entrega, de saber dançar conforme a música, de ser flor, de Aham. estar em estado de flor, assim, Perfeito. né? Estar aberta. É uma sugestão muito boa do ilang ilang, só que nem todo mundo está preparado para isso e nem todo mundo entende o prazer nesse lugar. Tem gente que eu gostava de aroma, os aromas que estimulavam a minha libido eram os aromas que eram mais rígidos, Uhum. como a madeira, a sálvia. Para mim, a sálvia ela é muito firme, assim. Para mim, ela é como uma senhora sábia que sabe direcionar, sabe dizer o que quer, o que gosta, enfim, que já teve muitas experiências. Esse era o meu lugar de confiança Uhum. no lugar onde eu me sentia, onde eu sentia o prazer, onde eu buscava o prazer. É Uhum. esse lugar. Hoje é diferente. Então, assim, às vezes a tangerina pode estimular sua libido, porque a libido está relacionada com alegria. Uhum. Bergamota também, às vezes a alegria tem a ver mais com libido do que com ser leve e Depende da tua relação com a libido, né? Então, no fim, acaba dependendo da tua relação com a libido, que daí vai, com os aromas, tu consegue
E é a trabalho. mesma coisa para o ambiente, eu acredito, né? Isso. Você construir um ambiente que para você é lindo, maravilhoso, que te estimula super positivamente, daí você leva a sua amiga, ela vai falar, meu Deus, que lugar é esse? Exatamente, Então, perfeito. É isso que a gente fala da personalização dos ambientes, de tu entender que para quem tu tá projetando, isso é muito, isso acontece muito dentro da arquitetura, né? Por muito se pensou que, tipo, a gente é formado para ser arquiteto estrelinha, para fazer da arquitetura do jeito que tu acha que tem que ser e o cliente que aceite, sabe? Que isso aqui é bonito, isso é feio, isso é tendência, isso não é. Mas na verdade, quem vai habitar, quem vai utilizar esse lugar não é tu, é aquela pessoa. Então ele está sendo feito para aquela pessoa, não para mim. Então isso que vem exatamente todo esse estudo, de tu entender muito bem quem são essas pessoas que vão utilizar aquele ambiente e daí tu começar a traduzir isso para arquitetura, essa personalidade para arquitetura, né? E as formas, os aromas e tudo mais, assim. Perfeito, é isso mesmo. A Valéria que comentou também, uso para manter a pressão arterial em paz, sobre o Lang Lang lá também. Agora eu fiquei curiosa para saber como é que é esse cheiro. eu acho que você não vai gostar. Já que você gostou, já que você disse. Não Não, gosto de você. gosto. Aí, olha só como eu faço também, por exemplo. Eu tô vendo você aqui, sua carinha, seu cabelo e tudo mais. Aí você me traz uma sensação de muita feminilidade, a sua expressão facial. Uhum, De gostar de coisas que são mais, de roupas que são mais suaves, que são mais, que tem as linhas mais arredondadas, mais do que aquela dureza da roupa tradicional do arquiteto. uhum. Eu tenho a sensação de que existe um romantismo aí na sua expressão pessoal. Não sei se é verdade. Eu tenho essa sensação. Mas não É tão que eu achei que romântica, tinha um não tão romântica. coraçãozinho para disfarçar. Então. Mas, e aí, pensando nessa sensação que você me transmite, pode ser que sim, você goste do Ylang Ylang, mas que você precise adicionar algumas coisas que são mais aromas que são mais rígidos, precisa adicionar uma madeira, Uhum. uma raiz, uma vetiver, que é uma planta que trabalha a estrutura emocional também. Uhum. Ai, que legal. Não, eu adorei, adorei saber isso tudo. Deixa eu te perguntar, assim, ó, a gente fala ali, né, tu fala sobre os aromas amadeirados, os florais, né, que nem ali quando tu deu aquela colocação que eu achei muito boa, né, entre feminino, ok, um feminino mais rosa, que vai ser um feminino suave, mais, né, ou então um feminino vermelho, que vai ser uma coisa mais sexy, mais canela. Existe meio que uma, sei lá, cata- uma categorização sobre os aromas, assim, onde mais ou menos fica tipo, eu quero um aroma que esteja mais nesse espectro mulher sexy. Eu quero um aroma que esteja mais no, entende? Pensando Sim. assim, para daí, justamente depois que a gente pega a personalidade daquele ambiente, em poder botar ele dentro de algum, né, e descobrir qual aroma talvez seria interessante para aquele ambiente, sabe? Assim, a minha metodologia de trabalho, ela tem muito a ver com todo o meu repertório, né, diante Uhum. dos aromas. Sim. E também tem a ver com a forma como eu percebo as plantas, e eu também estudei astrologia de um jeito muito simples, assim, não me aprofundei na astrologia, mas a astrologia me trouxe a consciência dos 4 elementos, né? Uhum. Então, eu divido os aromas, todos os meus produtos, eles são construídos a partir dessas sensações que eu tenho sobre os 4 elementos. Uhum. Então, por exemplo, dentro dos 4 elementos, o estilo romântico, para mim, ele é água com um pouquinho de fogo. Uhum. E dentro dos 4 elementos, o estilo sexy, ele é muito fogo e Uhum. com terra. Uhum. E aí, pensando nisso, se eu trabalho água e fogo, eu vou pensar nas flores, que são plantas do elemento água, e umas gotinhas de, pode ser canela, mas Uhum. não uma gotinha só, uma gotinha de nada. Entendi.
Se eu for trabalhar lá no sexy, eu vou trabalhar coisas que são mais do fogo. Uhum. Então, eu vou trazer mais o gerânio, isso dentro da minha percepção, tá? Esse é Tá. meu processo criativo. Outros perfumistas podem considerar o gerânio de uma outra forma. O gerânio, para mim, ele é uma planta do elemento fogo. Entendi. E aí eu posso trabalhar ele junto com a rosa vermelha, que também é uma planta que estimula que pode estimular isso, sempre considerando. Bom, a gente está falando de ambiente, né? Então tá. Então a rosa vermelha, ela também tem essa conotação mais sexy. Aham. Então eu posso trabalhar esses dois aromas juntos, o gerânio e a rosa vermelha. Pode ser o gerânio junto com um pouco mais de canela. A canela, ela é muito assim. A canela, ela é um fogaréu só. Uhum. Então, tem que trabalhar com muita parcimônia a canela em qualquer ambiente, perfume. Tem que ser muito discreto, porque senão ela toma conta do perfume inteiro. Sim. Entende? Então, É assim que eu divido os aromas. então vem de uma percepção tua, da tua experiência com tudo isso, que daí tu vai categorizando assim entre os quatro elementos. Ah, tu tinha que escrever um livro sobre isso. Se guiando, porque eu O adoro pessoal fala isso pra mim. escrever um livro, que daí a gente já também se guia. Ainda mais eu que sou ruim para cheiro, já vai me, me guiando também Eu pra mim. faço oficina sensorial, né? Para a gente chegar nas plantas. Aham, Porque eu acho que para a gente chegar. A minha proposta de trabalho com as plantas é entender os recados sutis delas. entendi. Então, o que que essa planta quer dizer com essa forma que ela tem, com o aroma que ela tem, com a textura dela? Como que essa planta conversa com você? E essa conversa ela é muito pessoal, muito individual, é entre você e a planta. E para que você entenda esses recados, você precisa despertar os seus sensores, porque Isso. a gente está com eles anestesiados. Aí que eu faço? Oficinas sensoriais, onde eu levo várias experiências com música, com aroma, com cores, e daí eu vou orientando esses sensores, despertando esse lugar, para depois a gente chegar na planta e aí a pessoa tem a experiência com a planta. Então, o que, que ela está te dizendo com esse aroma, com essa textura e tudo mais. E é claro que isso é uma coisa que vai despertando conforme você vai se permitindo se abrir. Não é no dia que você faz a oficina que você já sai, nossa, eu tô. Aham, Não. E é um despertar contínuo. É para sempre esse despertar, né? aham. Eu acredito, porque a gente é muito. A gente está muito controlado. Uhum. Então, o nosso olfato, a gente precisa. O que eu fiz para conseguir me entender com os aromas naturais foi parar de usar aromas sintéticos, shampoo, hidratante, tudo. Eu parei de usar qualquer coisa e comecei a interagir com o meu próprio cheiro, que eu nem lembrava qual que era. Qual o cheiro da minha pele? Não sei. Qual o cheiro? Eu não sabia meu cheiro. Meu pai. Então, pois é, a gente não sabe. Então, como é que a gente quer conversar com a planta se a gente não se entende nem com a nossa própria natureza, entendeu? Que E aí eu legal. fiz esse exercício bem riponga, Uhum. passei um tempo sem usar nada e me entendendo com os meus próprios cheiros para perceber essas sensações e me desintoxicar meu nariz para eu entender o que que o aroma da planta queria dizer para mim. Uhum. Eu acho muito legal esses exercícios, né? Que tu, como tu diz, para ir despertando esse outro lado, é uma outra forma de ir vendo a vida, de ir sentindo a vida, que eu acho muito interessante. Eu fiquei bem interessada também em saber mais sobre essa experiência sensorial. A Valéria ali também deu parabéns pelo teu trabalho, que é uma delícia, delícia seu trabalho. Parabéns, adoro canela e cacau, ela disse. E antes ela Ah, então fazer um perfume de cacau, Ai, eu que é adoro. outra planta de fogo. Olha só. Antes ela tinha perguntado ali também, como faz para ter
perfume pessoal mesmo estando em outro estado do Brasil? Tem como? Tem, eu faço um teste sem o teste às cegas, né? Você vai me dizendo os aromas que você gosta, Uhum. e eu estudo seu estilo, suas preferências, você me manda referências visuais, tudo isso também me conta um pouco sobre o aroma, para onde eu tenho que orientar esse aroma. Uhum. E aí eu faço amostras, envio, a amostra aprovada eu reproduzo no tamanho do perfume que a Valéria merece. Ai, que legal, adorei. Daí é um perfume, perfume, assim, tipo, pra usar só no corpo, usar nas coisas, Você usar. pode usar onde você quiser, mas pensando que ele é à base de álcool, né? Então, Uhum. cuidado com lugares que são mais sensíveis. Uhum. Você pode usar no travesseiro, pode usar. É que depende da entonação do perfume, né? Se for um perfume mais estimulante, o Uhum. ideal é não usar no travesseiro. Uhum. Mas, enfim, isso tudo eu direciono esses usos. Assim, Sim, usar em tecidos parece, não sei, eu tenho a impressão que em tecidos ele vai ficar mais um tempo no ambiente, assim, né? Quando a gente tá tratando de ambiente, assim. e, Que nem, tem algumas maneiras de a gente trazer esses aromas para dentro dos ambientes. Tem os difusores, né? Que tem o difusor elétrico, no que tu acha que tu pode botar óleo essencial. Tem velas, que tu pode botar óleo também. Tem os sprayzinhos, que daí tem os sintéticos, tem os naturais. ah, Enfim, tem uma infinidade. Eu fiquei pensando assim. Pera, deixa eu responder antes essa pergunta, que daí depois eu quero perguntar isso. Mário, o trabalho da Mônica daria muitas ideias de pesquisas. Mário, o trabalho da Mônica daria muitas ideias de pesquisas para a neuroarquitetura? Com certeza. Daria muita ideia de relacionar isso, relacionar então os aromas para os ambientes, né? Então, entrar dentro dessa parte de personalidade dos ambientes, de quem vai ocupar esses ambientes, né, dos usuários, e daí de traduzir isso e fazer e buscar aromas para esses ambientes, até para, como eu disse ali, para ambientes comerciais, para casas, residências, para, enfim, para a tipologia que for. Agora eu vou falar do exemplo que eu fiquei pensando, porque eu tô com um projeto agora que eu vou começar a desenvolver, que é para uma loja que coloca aquelas películas de carro, sabe? E eu fiquei pensando, ai, tinha que começar a trazer, né? Olha, eu ensino multissensorialidade, eu tenho que botar nos meus projetos, né? Fiquei pensando, essa loja tinha que ter um cheiro assim meio masculino, meio cheiro de carro novo, sabe? E daí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer isso, ou que tipo de cheiro eu vou indicar para esse meu cliente colocar dentro da loja, sabe? Então até queria ter o auxílio assim para esses cheiros. Daí como eu acho que eu imagino uma coisa mais amadeirada, mas eu também não tenho certeza assim, que eu acho que daria para a pessoa, além de já entrar, ela gostar ali, a pessoa gosta de carro, a pessoa, né, querer ficar ali é um ambiente completamente diferente, assim, para se criar um cheiro, né? eu li uma matéria uma vez onde as fábricas de carro, né, têm os perfumistas, Ah, é? e essas pessoas criam esse cheiro de carro novo. Uhum. Então é um cheiro manipulado, não é um cheiro naturalmente criado pela Não é do carro. materiais que os carros são. Eu achava que era isso, a gente. Cheiro de carro novo, para mim, deve ser o cheiro dessa espuma aqui, o Plástico, cheiro uma da coisa que eu ouvi tinta, do falar. plástico. Mas não é um perfume mesmo, existe esse perfume. Só que ele é sintético e eu não sei qual é a composição dele. Provavelmente cada empresa, cada fábrica tem o seu perfumista, né? Que faz o perfume da marca Audi, o perfume sei lá, da BMW, da Fiat, devem ser. Aliás, a Fiat nem existe mais, eu acho, né? Não Acho sei, que sei lá. Mas que legal não sei isso, nada não de sabia. carro. Mas, enfim, eu, assim, e no nosso inconsciente já está trabalhado que o carro é um objeto masculino. Olha só que coisa.
Ela Então, falou. a gente automaticamente pensa em aromas que também já estão, os nossos sensores já estão condicionados para entender como masculino. Porque, na verdade, dentro da perfumaria natural, dentro da natureza, não existe essa divisão perfume masculino, perfume feminino, Claro. né? Foi a industrialização dos aromas que construiu isso na gente, na nossa percepção, e isso fica muito mais fácil de direcionar as compras e as vendas, enfim. Uhum. E a gente, mas é óbvio que esse ambiente, se você é uma loja de colocar em Sulfilme, e aí provavelmente 99% dos clientes são homens. Aí você não vai botar um perfume floral lá que os caras não vão entender nada, entendeu? É, Então, assim, o que é permitido, o que dá para trabalhar ali, né? Eu imagino que aromas que são mais de aromas que são, por exemplo, eu falei aquela hora do alecrim, eu acho que cabe uhum. um aroma alecrim natural, tá? É que eu não Uhum. tenho muita referência de como é que o alecrim sintético se manifesta, eu não sei como é, porque eu não tenho muito essa experiência. Mas Porque assim, daqui a aromas que pouco. são. Ai, Aham. desculpa te interromper. Porque daqui a pouco, como ali tu citou o alecrim, né? Daqui a pouco a gente pode botar isso muito sutil, digamos assim, meio que próximo da entrada, colocar ali, plantar alecrim. Botar uns vasos com alecrim, botar, sei Sim, lá. E daí sim. fica isso super sutil. Tem aromaterapia, tem É, aromas ali acontecendo, tem toda essa experiência que daí a pessoa, digamos, ao entrar ali já sente, digamos. Não que a pessoa vai ficar sentindo lá o tempo inteiro. Entende? Isso eu acho que começar a utilizar, assim, os aromas a favor do espaço, sabe? tem um outro aroma que os homens gostam, que é o de manjericão. Eu tive muita essa experiência com os homens e que, inclusive, o manjericão ele pode ser estimulante da libido de Hum. alguns homens. Eu nunca ouvi uma mulher falando isso, mas eu já ouvi alguns homens falando isso. E dentro do sistema floral que eu trabalho, o manjericão ele funciona como estimulante da libido. Eu amo manjericão, eu sou louca por manjericão. Não Minha é mãe tá dando interessante? risada, tá? Minha mãe tá vendo aqui, ela vai rir de mim, porque eu sou viciada no cheiro do manjericão, eu amo manjericão. Não, agora eu vou começar a ver dessa questão da libido, se realmente tem alguma coisa a ver, mas eu acho maravilhoso o cheiro de Mas é que a manjericão. libido, ela é a nossa vitalidade, ela não é só o estimulante Sim, de claro. vontade de fazer sexo, é a vitalidade, né? A nossa vitalidade. E o manjericão tem muito tem essa essência Uhum. de trazer vitalidade para a gente. Ele é muito de fogo. Então, o elemento fogo é um elemento da libido, né? Da criatividade, do impulso, do sair do lugar Estimulante. para buscar os seus projetos, as suas vontades, realizar suas vontades. Esse é o elemento fogo. Então, quando as plantas têm relação com esse elemento, ela pode trazer, pode estimular a nossa libido em todos esses níveis da libido, não só do prazer, Claro, do não. prazer sexual. A Valéria ele até tinha colocado, ele coloca um cheiro de mulher amorosa lá ali na loja. Gente, vai por mim, coloca cheiro de amor na loja, ela botou. E sabe que eu pensei isso, bah, mas se o público é masculino, talvez ele queira sentir o cheiro, na verdade, feminino, né? E daí Eu eu já fiquei tive assim, isso também. meu Deus, o que que eu boto daí de cheiro nessa? Mas são estratégias, né? Eu já tive isso como experiência, olha, mas dentro da minha experiência com os homens, Uhum. eu assim te diria para não fazer isso, a não ser que você queira transgredir bastante as regras, E porque daí eu acho que assim, o que fica em eu não gosto. confronto com a visão com a visão da marca, né? Como que nem tu começou ali comentando sobre visão, valores. Tudo bem, eu entendo que talvez, digamos assim, é um cheiro que daqui a pouco eles gostam de sentir, vão querer ficar mais tempo naquele ambiente. Mas daí a marca, tipo, fica relacionada àquele, entende? Fica meio que
em contradição, né, com o cheiro. Não sei, eu penso que faz mais sentido ter o cheiro da marca, né, relacionado nesse ambiente, assim. A não ser, talvez, que daí... Porque, assim, ó, também pensando que é uma loja, por exemplo, que tu fica ali, mas tu não tá ali caminhando por ali comprando. Digamos assim, uma loja de departamento. Que daí tu realmente quer que as pessoas fiquem muito tempo ali, porque quanto mais elas ficarem, mais elas vão ir comprando, né? Tipo um shopping, né? Daí acho que talvez faz mais sentido tu ter um cheiro que as pessoas queiram ficar ali. Que fique muito, né? O que as pessoas gostem muito. Então, eu acho que aí entra a parte estratégica, né, da coisa, assim, né? Do que tu vai usar de estratégia para esse lugar. Não sei se faz sentido. O que tu acha, Mônica? Faz todo sentido. E até ela falou, coloca cheiro de mulher amorosa. Provavelmente esse cheiro deve estar relacionado com alguma coisa floral adocicada. É, eu imaginei também. E esses são os aromas mais polêmicos, o floral e o doce. Então, assim, geralmente você trabalha num ambiente, um aroma floral ou doce, todo mundo vai querer ir embora, porque a maioria das pessoas não gostam desses aromas. Porque a gente, como coletivo, como humanidade, a gente está muito masculinizado. Uhum. Então, a gente está ali na função do vai, vai, vai. Isso não é feminino. O feminino é contemplativo, ele acolhe, ele ouve, ele descansa. E a nossa sociedade não respeita esse estado feminino. Exato. Então, o nosso sistema não permite aromas doces e florais de um modo geral. Uhum. Então, assim, você coloca dentro de um ambiente um aroma adocicado, provavelmente, se o seu ambiente já não tem essa proposta desde o início, quem entra ali já é provável. Se a pessoa que entrou não está esperando esse aroma doce ou floral, provavelmente ela não vai conseguir ficar muito tempo ali, né? Até a que está esperando, às vezes, se enjoa do cheiro. Isso, exatamente. Então, eu tenho muito essa experiência, não te interrompendo, mas já te interrompendo. Claro. Queria dizer do meu perfume Amor, que não sei quem foi que sugeriu, né, o perfume Amor. Uhum. Então, como foi a criação desse perfume? Eu faço extrato de rosas vermelhas, orgânicas, e aí depois eu coloco as pétalas dentro do perfume. Ai, que bom. E aí, então, como é o amor para mim? Aí, tipo, acho que deve ser a mesma coisa para você quando você está criando um ambiente. Como é o amor para mim? Aí eu fecho os olhos, aí eu penso na cor do amor, para mim é rosa. Uhum. Inicialmente, esse estado de amor não era um lugar confortável para mim quando eu criei o primeiro perfume, mas eu achava que era esse lugar, para esse lugar que eu tinha que ir. Então, o perfume Amor, para mim, ele era rosa. E aí, ele era com rosas vermelhas, que ela me traz essa sensação de responsabilidade emocional. Então, ela é dura nesse sentido, a rosa vermelha, né? Você precisa ter responsabilidade com o que você sente, com o que você faz os outros sentirem, né? Óbvio que isso tem um limite também. Tipo, você conquista alguém, você tem responsabilidade sobre isso, você tem que cuidar desse lugar que você construiu na relação com o outro e na relação com você mesmo. É a rosa vermelha. Então, isso para mim é amor. E aí eu coloquei Lang Lang, que é essa coisa leve que eu detestava, mas eu sabia que tinha uma história para ser resolvida com Lang Lang. Então eu botei esses dois. E aí esse virou Perfume Amor. No início era muito simples, porque eu não tinha estudado perfumaria complexa. Eu fazia perfumaria muito intuitivamente. E aí depois eu estudei perfumaria e também aconteceram outras experiências na minha vida. Eu comecei a namorar, eu fiquei apaixonada. E o amor foi mudando de estado. Então o amor passou a ser um lugar de fogo também. Aí eu adicionei canela e cardamomo no amor. E aí hoje o amor não é só um lugar de água, que é o Ylang Ylang, e nem de terra de responsabilidade, que é a rosa vermelha, mas também um lugar
de prazer e de fogo, Ai, de estimulante da minha libido. Então, e aí esse aroma faz muito sucesso para algumas pessoas. Tem homens que sentem e querem esse cheiro porque é cheiro de mulher. É muito engraçado. esse o cheiro que a gente precisa, então. Essa experiência, essa experiência foi rara. Não são, os homens geralmente não gostam desse cheiro do amor. A Valete botou ali, Mari, coloca o cheiro de amasso no banco traseiro. É isso aí. Esse aí tá bom. Ai, Ah, gente, esse que tá muito bom. legal. Amor pra mim é refrescante e alegre. Cara, como é legal isso, porque é muito da percepção, né, das pessoas. E eu acho muito Exatamente. lindo tu compartilhar essa história, porque é exatamente isso. A gente vai. Até a vida, né, vai fazendo com que a gente mude a nossa percepção sobre as coisas, sobre o amor, sobre o que é felicidade, sobre. Ai, depois a pessoa tem filho, revê a vida de outro jeito, ou depois a pessoa passou por um trauma, vê a vida de outro jeito. Então, tudo isso a gente relaciona e a gente exala de alguma maneira, a gente percebe também, né? E pode relacionar isso nos ambientes, nos aromas, nossa, em tudo. Eu fiquei encantada. Olha só, já passou 1h12, Nossa, nem parece. nem parece. Eu fiquei encantada realmente com o teu trabalho, Mônica. Parabéns. Eu amei. Nossa, eu quero fazer já vários perfumes. A minha mãe comentou ali até que cheiro de manjericão. Ai, ó, eu de novo, os cílios. Que cheiro de manjericão é o único cheiro que eu reconheço, que é basicamente isso. Eu sou louca por manjericão e eu sou ruim de cheiro. Então é exatamente por isso que eu amo manjericão. Mas assim, eu quero te agradecer muito, agradecer todo o pessoal que esteve aí. E, gente, é isso, sabe? Quando a gente fala em botar também os aromas nos ambientes, a gente vamos pensar agora que a gente tem toda, olha essa bagagem toda que a Mônica nos trouxe. Como que a gente pode relacionar? Tá muito relacionado a plantas, então daqui a pouco a gente, como eu disse ali, daqui a pouco a gente pode usar o alecrim na entrada da loja lá que eu falei. Daqui a Sim. pouco você tá com um projeto diferente que tu pode usar as rosas, propor um jardim com rosas. É o próprio alecrim, pensando na forma das plantas, ele, se você for trabalhar um ambiente masculino, o alecrim ele tem uma forma masculina, porque ele Uhum. tem as linhas retas, não é exatamente como uma espada, mas ele tem essa coisa que é mais, eu esqueci a palavra, fálica. Uhum. Ele tem uma relação assim, né, fálica com a. Ele é mais masculino mesmo. Só que ele Uhum. não é o masculino como a espada de São Jorge, que é Uhum. só uma espada. Ele não, ele tem uma delicadeza, porque ele é fininho e ele tem umas linhas na diagonal. Então eu diria que ele é um homem feminino, Que um legal. homem mais delicado, mais criativo, né? Uhum. Que tem um pouco mais de sensibilidade do que a espada de São Jorge, que é uma coisa assim muito reta, sem movimento, tipo, é papo, sabe? Mais rígida, é. Isso, e é exatamente essa beleza, assim, gente, de trazer todos esses outros sentidos. É a gente ter essa sensibilidade de traduzir, de trazer também a criatividade para jogo, né? Então, colocar isso de diversas formas. A gente trazendo com as plantas, a gente já traz a biofilia para nós também, que é essa relação nossa com as plantas, que daí já vai integrando todos os sentidos, e a gente vai proporcionando uma experiência muito melhor para as pessoas, muito e quando a gente proporciona isso, isso fica na memória, os ambientes ficam mais agradáveis, a gente quer ficar mais ali, e acho que esse é o objetivo também da gente como arquitetos, né? E trazer toda essa relação de outras profissões, de outros trabalhos, que eu achei realmente, eu me encantei pela psicoaromaterapia. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Ó, a Sofia da Quero Clorofila de tudo de bom, plantinhas mais aromas. A mãe Delícia de Live, amei. A Bem-Estar Marcenaria também falou sobre que o alecrim parece espinhos, mas são macios, né? Na verdade, ele é mais, é toda essa relação. Eu quero te deixar, Mônica, com a palavra final, se quiser dar algum recadinho, se quiser falar alguma coisa, e só te agradecer realmente por ter topado esse convite, que eu amei. Ai, que bom. Bom, quero dizer obrigado.
Sigam a Herbária. Isso, sigam lá o perfil da Herbária. Conheçam meus produtos, que são todos feitos com muito amor, carinho, atenção, com todo esse cuidado que eu tenho na relação com a natureza e também com as pessoas. E é isso. Se vocês tiverem dicas, sugestões também, eu estou aceitando por direct. Se quiserem Vamos bater um fazer aí papo. consulta. Ó, daqui a pouco, ó, quando tu lançar o teu livro, eu já vou estar lá na fila para comprar. Nossa, como que pedem esse livro, gente? É interessante. É uma provocação aí. As brincadeiras, né? Adorei, eu com certeza vou continuar acompanhando o teu trabalho para fazer aí, ó, daqui a pouco, consultorias olfativas para o futuro. Sim, estou à disposição. Eu faço aroma para ambiente, para papel. Aliás, aroma para papel tá super na moda. Minha mãe vai amar. Eu falo, a mãe Faço, porque agora todo mundo está no online, né? Então as pessoas que têm marcas estão enviando de muito. Não tem mais o contato com a loja física, sempre é mais, a gente está mais comprando online. Então as marcas querem deixar o aroma delas registrado assim, quando a cliente abre a caixa. Então acho que por isso bombou tanto esse aroma de papel, assim, foi uma moda recente essa. amei. É todo o branding, né, gente? Marketing sensorial tem tudo a ver. Vocês vão tocar mais no coraçãozinho das pessoas, lá nas memórias, no sistema límbico, né? Exatamente, exatamente. Então tá, um Obrigada beijo. pelo convite. Foi Imagina, ótimo. tô aí pro que precisar. Tá bom. Um Tchau, beijo, tchau. obrigada. Tchau, tchau, gente.